Oi, gente! Tudo bem com vocês? Me chamo Tainara. Bem-vindos de volta ao meu canal. Seja para desenvolver novos produtos, identificar oportunidades de mercado ou entender o comportamento do consumidor, a pesquisa de mercado é fundamental para o sucesso de qualquer empresa. E neste vídeo vamos falar sobre duas principais metodologias de pesquisa de mercado: a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. A pesquisa quantitativa ela é utilizada para coletar dados de forma estruturada e objetiva, com o objetivo de medir a opinião e o comportamento de um grande número de pessoas ou consumidores. Já a pesquisa qualitativa, ela tem um foco mais exploratório e é usada para coletar informações mais detalhadas sobre a percepção e a experiência dos consumidores. Se você se interessou pelo assunto, continue assistindo o vídeo. No vídeo de hoje vamos falar sobre pesquisa mercadológica, que é uma pesquisa de marketing. A pesquisa de mercado é uma técnica utilizada para coletar e analisar informações relevantes sobre o mercado, consumidores e concorrentes de uma empresa. Por meio dela, é possível identificar oportunidades de negócio, entender as necessidades dos clientes e desenvolver estratégias para alcançar o sucesso empresarial. A pesquisa de mercado ela pode ser realizada de várias maneiras, incluindo pesquisa quantitativa e qualitativa, e é uma ferramenta essencial para as empresas que desejam se manter competitivas no mercado atual. Então, como já falado, existem os tipos de pesquisa, a quantitativa e a qualitativa. Vamos falar detalhadamente sobre cada uma delas. A pesquisa qualitativa, ela tem como objetivo a identificação das opiniões dos indivíduos, sem a percepção de transformar seus resultados em números, visando, porém, entender as associações que os entrevistados fazem entre duas ideias e os aspectos relacionados aos conceitos que pretende estudar. Então, ela costuma ser usada para auxiliar na identificação de atributos importantes para produtos e serviços de ideias relacionadas à divulgação de marcas e campanhas publicitárias, além de características comportamentais dos consumidores, que é aquela pesquisa que ela não tem um questionário definido, não tem aquelas perguntas com respostas definidas, fixadas. É aquela pesquisa que a pessoa, o entrevistador, ele vai na pessoa, faz a pergunta e a pessoa fala com suas próprias palavras e aí ele entende todo o contexto e onde faz as suas observações e detalha os pontos-chave importantes que o entrevistado mencionou. A pesquisa quantitativa, ela, como o nome sugere, estuda a sequência numérica utilizada para representar os fenômenos naturais. Estudos que envolvem a detecção e graduação dos sentimentos latentes dos indivíduos em relação às marcas, imagens e outros objetos sobre análise também utilizam números para medir sua intensidade. Que a princípio podemos questionar se números são os meios apropriados para capturar a essência dos diversos sentimentos. Entretanto, eles estão associados a escalas cientificamente construídas e amplamente testadas que graduam esses sentimentos e que são utilizadas nos formulários de pesquisa para tal finalidade. Então, já a pesquisa a quantitativa, ela envolve um questionário
que ele é estruturado, fechado com perguntas alternativas e em conjunto de escolha pré-determinado, visando padronizar no processo de coleta de dados, estruturada como questionário formal, que é aquele questionário que já tem as opções definidas. Você só vai escolher um. Às vezes não tem nem uma resposta que a pessoa que está respondendo gostaria de responder. E aí ele vai e responde a que mais se aproxima do que ele responderia. Que também existe a vantagem e a desvantagem, né, nessa pesquisa. Que uma das vantagens é simples e direto, respostas confiáveis, limitadas às alternativas, respostas fixas, que reduz a variabilidade dos resultados, análise e interpretação de dados é simplificada. Já a desvantagem, o entrevistado ele pode ser incapaz de dar as informações desejadas, que é aquilo que acabei de falar, que uma resposta que ele fosse responder, gostaria de responder, não está entre as opções, ele responde a que mais se aproxima. Podem relutar em dar informações delicadas ou pessoais, e a alternativa fixa pode ser inválida para dados como crenças e sentimentos. Além da entrevista quantitativa e a qualitativa, também tem um meio de pesquisa através de entrevista. E de acordo com Good e Hattie, a entrevista consiste no desenvolvimento de precisão, focalização, fidedignidade e validade de certo ato social comum à conversação. No cotidiano, quando interagimos com outras pessoas, respondendo, perguntando, buscando, recebendo informações, realizamos uma espécie de entrevista. A entrevista ela é definida como uma conversa entre uma pessoa, que é o entrevistador, e outra, e é um entrevistado. Não se trata, porém, de um simples diálogo entre pessoas. Ela é uma discussão orientada para algum objetivo específico. As ações do entrevistador, ela compõem um processo de dialético porque estão envolvidos concomitante e sistematicamente o observador, o pensar e o imaginar, sobre si, sobre o outro e sobre a relação que se instala. Nesse sentido, o entrevistador, em um processo de comunicação, não só participa e observa, mas também investiga, demonstrando ser capaz de captar, entender e agir a partir desse entendimento, facilitando como o seu agir e a percepção do sujeito. Então, quando é feita a entrevista, não é só feita uma conversa, né? O entrevistador, ele está ali observando todo o contexto, tudo o que é falado, com objetivos a fim de encontrar uma resposta para um determinado problema. E existem os tipos de entrevistas, né? Que são entrevista estruturada, que tem como suporte um roteiro com perguntas previamente formuladas, que seguem uma sequência padronizada quando conduzida com esse rigor e elaborada com o mesmo conjunto de perguntas. Permite comparações esperando-se, assim, que as diferenças sejam encontradas somente entre os respondentes. Tem também a semi-estruturada, que ela combina perguntas de forma a permitir que os participantes discorram e verbalizem sobre seus pensamentos, tendências e reflexões acerca do fenômeno estudado. A entrevista aberta ou livre tem por objetivo atingir uma maior profundidade e é utilizada para o detalhamento de questões e formulações mais precisas dos conceitos relacionados. A condução é livre, propiciando liberdade ao entrevistado para discorrer sobre o tema sugerido. Também a entrevista com foco de grupo, com o grupo de foco. É uma técnica de coleta de dados
cujo objetivo é estimular participantes de um grupo convidado para debater determinado assunto, procurando investigar pontos comuns e divergentes acerca do fenômeno estudado. A condução é feita por um moderador com amplo conhecimento do projeto em estudo. Cabe a ele facilitar a interação entre os participantes, organizar discussões, cuidar de eventuais situações desconfortáveis, estimular o debate e resgatar o foco quando disperso entre os participantes. E a entrevista projetiva, que tem como principal característica a apresentação de uma tarefa relativamente não estruturada que permite variedade quase limitada de respostas possíveis. Para possibilitar o livre jogo da imaginação do entrevistado, são apresentadas ilustrações técnicas visuais cujos resultados permitem o entendimento de aspectos emocionais, sociais, interesses, atitudes e ainda aspectos intelectuais e comportamentais. Além da entrevista, tem também o grupos de foco, que discute o assunto. Grupos de foco é trazer à tona uma investigação com a premissa de entender com profundidade o investigado, saber exatamente o que ele pensa referente a determinado assunto. Os grupos de foco consistem em um tipo de entrevista que obedece a critérios específicos. Não se trata apenas de uma entrevista em grupo. Os integrantes dos grupos não ficam sentados em círculo, respondendo às perguntas. Eles são conduzidos por um moderador na discussão de temas que alcancem os objetivos propostos na pesquisa, os quais são considerados em um roteiro de discussão. O objetivo do grupo de foco é identificar os objetivos da pesquisa, definir perfis de públicos de interesse, definir o roteiro a ser seguido, firmar e gravar os diálogos para posterior análise, porque se você deixar tudo para a memória, você não vai lembrar. Então, é bem interessante filmar o momento da discussão e transcrever os diálogos de maneira fidedigna e fazer a análise. Esse transcrever o diálogo é bem importante que a pessoa faça de imediato. Acabou a discussão, é bom já fazer de imediato, apesar que, como vai ser gravado, você vai poder analisar também, mas é bem interessante você, assim que terminar, já pelo menos esboçar alguma coisa para que não perca nada de que você observou ao longo do caminho, né? Então, assim, a pesquisa mercadológica, ela vem de um problema, né? É identificado um problema em uma determinada empresa, de determinado ramo, e aí o setor, geralmente é o setor de marketing que é o responsável por fazer. Nem toda empresa tem um setor de marketing, né? Vai depender muito do porte da empresa. Mas inicia ali aquela discussão, é chamado o responsável, o gerente, né? E de marketing principalmente, é feito um alinhamento com o gerente da empresa para fazer, discutir qual o problema que eles querem sanar. E aí é definido o tipo de pesquisa que vai ser feito, quem vai ser feito, se vai contratar uma pessoa de fora, se vai ser o próprio setor de marketing. Tem que ter uma definição, um objetivo bem conciso para que se tenha sucesso na pesquisa. Porque também, se não for bem elaborado, pode ser que não obtenha o sucesso esperado, né? Que consiga sanar o problema que existe na organização, é um problema do tipo, as vendas caíram, né? Ou então até pesquisar como é que os consumidores estão ver o nosso produto, né? O produto, se elas escolhem primeiro o produto, ver a questão do como está o comportamento voltado não só para o produto em si da empresa, mas também como o mercado afora. O mercado como um todo, né? Bem, pessoal, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Curtam, compartilhem, comentem, dê o feedback de vocês. Aqui está a referência usada. Foi o livro Pesquisa de Marketing, uma pesquisa qualitativa e quantitativa.
E aí estão as minhas redes sociais. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!